Morre, aos 80 anos, o ex-vice-presidente Marco Maciel, em Brasília. Morreu na madrugada deste sábado, aos 80 anos, o ex-vice-presidente da República Marco Maciel, em Brasília. Maciel foi vice-presidente da República durante os 8 anos de mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002. Foi deputado, senador e governador de Pernambuco. O político foi um dos articuladores da transição entre o período militar e a redemocratização. Após o golpe de 1964, Marco Maciel atuou como assessor do então governador de Pernambuco, Paulo Guerra. Em novembro de 1966 elegeu-se deputado estadual no estado pelo Aliança Renovadora Nacional, ARENA, partido de sustentação do regime militar. 4 anos depois, se candidatou e foi eleito deputado federal por Pernambuco, cargo a qual foi reeleito em 1974. Em novembro de 1976, Maciel foi eleito presidente da Câmara dos Deputados para o biênio de 1977 a 1978. Em abril daquele ano, o presidente Ernesto Geisel decretou o fechamento do Congresso Nacional. Com a extinção do bipartidarismo em novembro do ano seguinte, foi um dos fundadores do Partido Democrático Social, PDS, que substituiu a ARENA. Após passar pelo cargo de governador de Pernambuco, Maciel deixou o posto para se candidatar ao Senado. Eleito, passou a se dedicar à articulação do lançamento de sua candidatura à presidência, prevista para se realizar por via indireta em janeiro de 1985. Um ano antes, em janeiro de 1984, ele passou a defender a tese de eleições diretas em todos os níveis, inclusive para presidente da República. Nas redes sociais, o Democratas divulgou um comunicado assinado pelo presidente do partido ACM Neto. Marco Maciel foi um dos mais importantes quadros do nosso partido. Com sua exemplar atuação na vida pública, escreveu uma história irretocável de dedicação ao nosso país. O ex-ministro Ciro Gomes, PDTCE, lamentou a morte de Maciel nas redes sociais. Homem decente e de espírito público, dignificou as melhores tradições pernambucanas na política brasileira. Meus sentimentos à família e amigos, escreveu Ciro. Mendonça Filho, DEM-PE, que é do mesmo partido de Maciel e foi ministro de Estado, também lamentou a morte do político. Falar de Marco Maciel é falar de uma história de honradez, de trabalho em defesa do país e dos valores democráticos. Conciliador, foi um homem público que simboliza a seriedade, a honestidade, o trabalho, a integridade e a simplicidade, afirmou Mendonça Filho. O ex-governador de Minas Gerais Antônio Anastasia afirmou que recebeu com tristeza a notícia do falecimento de Marco Maciel. Recebi com tristeza a notícia do falecimento do ex-vice-presidente e ex-senador Marco Maciel. Tivemos uma relação muito próxima e cordial em Brasília, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Últimas de Brasil.